Bom, até agora a gente só trabalhou com quando você quer pegar um número real e elevar a outro, a gente só deixou trabalhar com que esse cara aqui fosse um racional. A gente meio que não definiu o que, que acontece quando você quer elevar esse cara a um irracional, né? Por exemplo, se eu quisesse fazer 3 elevado a π, eu não podia, porque eu não sei que diabos que isso que essa conta quer dizer. A gente conseguiu uma interpretação para isso, para racionais, mas para irracionais, não. Entre outras coisas, hoje a gente vai resolver esse problema. A gente vai fazer bem mais que isso, mas uma das coisas particulares que a gente vai ter é que a gente vai resolver isso aqui, tá bom? Então vamos começar com o seguinte. Vai parecer que eu estou fazendo uma coisa nada a ver, mas a gente vai chegar naquilo em particular. Ó, a gente viu que a função logaritmo ela é uma função que sai dos números positivos, né? E chega nos reais. A gente viu também que o limite dela vai para mais infinito, vai para mais infinito, e o limite dela para o zero pela direita vai para menos infinito. Isso aqui mostra então que ela é sobrejetora nos reais. Tudo bem? É um exercício da função que tem os limites. Sai de um intervalo e os limites, um vai para mais infinito, o outro vai para menos infinito, ela tem que ser sobrejetora. É tranquilo esse exercício, tenta fazer. Sai pelo teorema do valor intermediário. A, a gente também viu que ela é estritamente crescente. Se ela é estritamente crescente, porque a derivada dela era positiva, ah, ela é bijetora. Se ela é bijetora, eu posso definir uma inversa dela. Eu vou chamar essa inversa dela, vou chamar de ESP por enquanto, mas é um spoiler para você que veio do futuro. Isso aqui vai ser exponencial direitinho, por isso o nome. Então ela vai sair dos reais e vai chegar no zero até mais infinito. E já vai ser sobrejetora e vai ser bijetora também, porque ela é inversa de uma bijetora. Tudo bem? Então se você trabalhar nesse lugar, você sabe já isso aqui. Tudo bem? Então isso aqui nada mais é que a inversa daquela, ou seja, você tem essa igualdadezinha aqui que é mão na roda de vez em quando. O y é igual ao exponencial do x, c e somente c, o x é o ln do y. Né? Só passar as inversas aqui. Tudo bem? Então a gente vai usar essas coisas. Dois comentários rápidos. Só por causa disso aqui a gente sabe o valor de 2 da exponencial. Exponencial de 1 é e exponencial de zero é 1. Isso aqui é basicamente por causa dessas aqui. Beleza? Ok. A gente vai chegar no final que isso aqui é o e elevado a x. Tudo bem? Essa função aqui nada mais é que o e elevado a x. Vai fazer sentido isso, vai bater com as coisas que tinha antes. Mas então vamos pensar o seguinte: o que a gente vai fazer aqui no meio é o quê? Se você fosse calcular e elevado a r, r é um racional, isso meio que você já sabia fazer em algum sentido. Então a gente gostaria que, bom, se isso aqui vai ser a função e elevado a x, isso aqui, pelo menos para os valores que você já sabia fazer, deveria valer, certo? Deveria dar igual, tudo bem? E a gente vai chegar nisso aí. No caminho, a gente ainda vai mostrar que um monte de propriedades que a gente já tinha sobre a exponencial, para esses casos, quando o expoente era racional, vão continuar valendo, que eram aquelas propriedades boas. Tá bom? Então vamos começar com essas propriedades boas e aí a gente vai fazendo devagarzinho. Por exemplo, a primeira propriedade boa que a gente tinha lá para exponencial é que se você pegar um x e um y pertencente aos reais, a exponencial do x mais y é exponencial de x vezes exponencial de y. Aqui, ó, eu sei que olhando assim fica meio estranho, mas se você lembra, vai lá no seu rascunho, não conta para ninguém. E a ideia é que você está fazendo essa conta aqui, tá? Escondida. Tá? Essa conta é essa aqui. Bom, isso aqui você sabe que deveria dar isso. Eu não vou usar isso para mostrar isso aqui, tá bom? Do tipo, eu só estou falando do tipo, ó, a ideia é que isso aqui é motivado por isso, tá bom? Então aí fica mais claro o que está aparecendo ali em cima. Vou tirar isso aqui. Então vamos lá, vamos tentar fazer esse aqui. Eu vou chamar de A o exponencial de x e vou chamar de B o exponencial de y. Beleza? Bom, por causa de ser a inversa, a gente tem automaticamente que o x é o ln de A e o y é o ln de B, certo? Com todas essas informações, o que, que você ganha? Você ganha que. Vamos abrir a continha. Eu vou abrir essa aqui. Eu
vou ter exponencial de x mais y. Eu vou trocar o que é o x e o y. X e o y você vai ganhar essas coisas aqui. Você vai ter exponencial de ln de A mais ln de B. Certo? A gente viu lá no logaritmo que quando você tem essa soma, você consegue juntar num produto. Então isso aqui fica sendo exponencial do ln de AB. Certo? Bom, mas a exponencial é a inversa do logaritmo, agora eu consigo fazer essa coisa, né, porque só tem uma aqui dentro. Então isso aí some e fica só AB. Só que o AB você vai lá em cima e olha o que é. É exponencial de x vezes exponencial de y, e a gente acabou, né? Ó, tá aqui, aqui era o que a gente queria mostrar. Terminamos. Certo? Fácil e indolor. Ok. Aí agora, mais uma extensão de propriedades que a gente tinha antes. Imagina assim que você tem um x pertencente aos reais, certo? E eu tenho um q pertencente aos racionais, tá? Aí eu tenho que a exponencial do x elevado ao q é igual ao exponencial de x q. Era uma coisa que a gente tinha antes, vai continuar valendo aqui para esses outros. Tudo bem? Então vamos tentar ver se a gente consegue fazer esse. Ó, primeira coisa, se você tiver o q igual a zero, sai, né? Porque esse lado de cá é 1 e esse lado de cá é 1 também, pelo aquele comentário que a gente fez lá no começo. Vamos pensar então que você tem um q pertencente aos naturais maior que zero. Vamos pensar só nesse caso. Só nesse caso, se você olhar o que a gente fez no anterior e usar a indução, você tira isso. Tá bom? Então, esse caso você também resolve simplesmente por indução e no caso anterior. Bom, aí o que você faz? Vamos pegar agora um natural, certo? Positivo. Se você fizer a conta assim, ó, exponencial de x sobre n elevado a n, por esse comentário que a gente acabou de fazer, você tem que isso aqui é exponencial de esse n entra, corta com aquele, fica exponencial de x aqui dentro. Bom, mas isso aqui basicamente quer dizer que a exponencial de x, isso aqui tudo elevado a 1 sobre n, é exponencial de x sobre n. Né? Só passei como se passasse esse n para o outro lado. Tudo bem? Aí, juntando essas coisas aqui, você consegue tirar que exponencial de x, vamos por assim, vamos por x elevado a sobre b, se você quiser, você faz esse truque que a gente já fez antes, né? Então, tipo, você põe só exponencial de x, aí aqui você faz ele elevado a e aqui fora ele elevado a b. Aí esse aqui primeiro entra como ax e aí depois entra o outro como a sobre b e aí você tem o resultado. Né? Entra primeiro esse, aí você vai ficar uma coisa e aí depois você entra o outro, porque a gente já mostrou que isso aqui sai. Então a gente vai ter que isso aqui é AB x, também mais ou menos tranquilo. Vou descer aqui só um pouquinho, porque daí a gente consegue fazer o último caso. Aí, se você tiver o caso, você pegar um Q negativo, por exemplo, não, pegar um R negativo, vai só para mudar um pouquinho a letra. Se você fizer esse, você pode fazer essa conta aqui, ó. Imagina que você vai fazer exponencial de Rx vezes exponencial de x. Só que essa parte aqui, então vamos pôr um parênteses aqui, tá? A menos r. Menos r aqui, ó, repara, se você pegou. Aqui o r é negativo, esqueci de pôr, né? Ele é racional, né? Se o r é negativo, o menos r é positivo. Então esse aqui você sabe fazer a conta, você sabe isso aqui funcionar. Então esse aqui você simplesmente consegue fazer esse menos r entrar aqui. Então vai ficar exponencial de rx exponencial
de menos rx, certo? Aí agora eu consigo pegar essa multiplicação, a gente fez lá em cima, ela funciona você simplesmente somar. Então vai ficar exponencial desse somado com esse, que é zero, certo? Só que exponencial de zero, a gente já viu lá no comentário, é 1. Bom, mas se você tem tudo isso, vamos descer aqui só para ter espaço. Se você tem então que essa conta aqui dá 1, isso aqui nada mais é que você escrevendo de outro jeito, é que esse cara aqui está aqui, ó, o exponencial de Rx esse aqui é 1 sobre esse aqui, que nada mais é que o exponencial de R, x elevado a R, que era o que a gente queria, né? Do tipo, um parênteses aqui. Então a gente tem inclusive para os negativos. Beleza? Então isso aqui, você tira essa série de resultados aqui. E a gente resolveu para o racional. Com tudo isso, olha, agora a gente vai poder voltar para a notação que a gente tinha antes, porque fica o quê? Ó, repara que exponencial de R, você pode simplesmente escrever isso aqui, pega um R racional qualquer, tá bom? Estou pegando um racional qualquer. Isso aqui você pode escrever ele como sendo exponencial de 1 vezes R, certo? E na hora que você escreve assim, você pode deixar, é um jeito bizarro, mas eu posso simplesmente deixar o 1 aqui e o R para fora, certo? A gente acabou de mostrar que multiplicação aqui dentro você consegue tirar assim. Só que exponencial de 1 é aquilo que a gente tinha visto que era o E. Então isso aqui ficou E elevado a R. Então para todos os racionais, se você pega um racional, você tem que isso era E elevado a R. Então agora faz sentido a gente usar a notação do tipo, você põe como se fosse simplesmente uma notação, você define a função E elevado a x, então tipo, você vai usar essa notação simplesmente, né, por definição, como sendo a exponencial de x, que é a inversa do logaritmo. Tudo bem? Aí agora fica com uma notação bem mais fácil de trabalhar. E aí aquela regrinha do produto que a gente tinha feito antes, ela fica meio natural agora, porque era uma que você já está acostumado desde a escola. Certinho? Ok, então aí agora a gente já tem essas coisas. Vamos só aproveitar, já que a gente está com essas definições, e vamos já derivar essa aqui, por exemplo. Agora eu tenho a função, ó, proposição. Finalmente a gente consegue derivar a exponencial, né? Porque a gente agora tem ela definida. A derivada da exponencial, se você nunca viu, vamos fazer assim, ó, vamos deixar um suspense aqui, eu ponho a resposta no final, porque é meio surpreendente de fato. Ó, eu vou derivar esse cara, tudo bem? Então, para fazer a demonstração, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela, eu vou chamar de y, a resposta desse cara. Bom, mas então você tem que o x é ln de y, certo? Estou fazendo isso aqui porque eu vou ter que usar a inversa da derivada. Derivada da inversa, desculpa. Ok? Então, se você olhar lá como é que a gente calculava derivadas da inversa, ó, o que vai acontecer? Você vai ter e elevado a x derivada, ok? Isso aqui nada mais é que L, eu vou colocar na notação que a gente tinha antes. Então, ln menos 1. Esse menos 1 aqui é indicando a inversa da ln, tá bom? Então, isso aqui é isso aqui. Vai lá nas suas notas para olhar como é que você faz quando você quer calcular a derivada de uma inversa sabendo a derivada desse cara aqui. Tá? Você vai ver lá que é o que? Isso aqui é 1 sobre a derivada desse calculado no y, que é o y que dá a resposta certa. Tudo bem? Só que se você for olhar qual que era a derivada da ln, é 1 sobre x, então no caso como é y, é 1 sobre y. Certo? Essa aqui é a derivada dela. Arrumando isso aqui é um jeito bizarro de escrever y. Só que y é o que? É e elevado a x. E aí você olha o que você fez. Você começou com e elevado a x derivada, fez um monte de conta e chegou e elevado a x. E é isso mesmo. A derivada da exponencial é ela mesma. Cuidado aqui. Porque você está fazendo a regra do tombo faz muito tempo, você vai ter uma vontade incrível de fazer isso aqui, de falar que a derivada desse cara é x menos 1 e elevado a x. Não, eu acho que você vai querer fazer o regra. Se você vai fazer errado, faz o errado certo, né? Então você vai cair o x e x menos 1. Não é isso, tá bom? Isso aqui,
você vai falar assim, mas por que, que não é? Porque aqui, antes você tinha, então já vou riscar isso aqui, que senão a pessoa vai fazer esse negócio. Aqui, quando você tem a regra do tombo, era o que? Era o x embaixo e uma constante aqui em cima. X embaixo, constante aqui em cima. Agora você tem meio que uma constante embaixo elevado ao x. Tudo bem? No caso aqui é o e. Tudo bem? É outra função, não é a mesma coisa. Tudo bem? Está variando. O que varia aqui é completamente diferente. E aqui você tem a derivada da exponencial, é a própria exponencial. Cuidado com esse erro aí que é bastante comum. Beleza? E é bom, né? É legal, vai. Tipo, você tem. Acho que é uma das derivadas mais fáceis que tem, do tipo, porque ela é ela mesma. Vamos continuar então isso aí. Tudo bem? Ah, se você pegar, vamos fazer agora, porque eu consegui fazer o e elevado a x, mas e se eu quisesse fazer, por exemplo, 2 elevado a x? Se eu quisesse fazer outra exponencial, né? Tipo, eu quero ou uma outra constante aqui. Como é que a gente faz para resolver isso? Não é difícil. Tipo, quer dizer, um truquezinho aqui. Ó, pega um a positivo, tá bom? Então você sabe que você consegue escrever o a como. É um jeito difícil de escrever o a, né? Você põe e, ln, de a. Isso aqui é simplesmente porque esse aqui cancela com esse, porque um é a inversa do outro. Tudo bem? Se você escrever em notação de função inversa, você vai ver que isso aqui dá certo. Isso aqui nada mais é que uma f de uma f a menos 1 de a. Na verdade, como a gente definiu essa aqui primeiro, deveria ser aqui f e aqui f menos 1. Mas vamos embora. Tudo bem? Então só escrevi o a de uma maneira mais difícil. Ok. Mas então, se você pegar um racional e você fizer o a elevado a q, ele é a mesma coisa que ser elevado ao outro lado. Então vai ter ln de a elevado a q, todo mundo. Certo? Só que a gente acabou de fazer que que acontece? Quando você tem uma exponencial elevado a alguma coisa, esse aqui entra multiplicando. Então isso aqui fica e elevado a q ln de a. Certo? Tudo bem? Mas olha então o que a gente conseguiu aqui. Ó. A elevado a q dá e qln de a. Agora eu passei, foi uma mudança de base aqui, certo? Tipo, o pessoal chama isso aqui de mudança de base, a base aqui de baixo. Eu troquei uma exponencial que estava com a fixado embaixo por uma que tem fixado o e embaixo, só com esse fator de correção aqui em cima. Então, quando a gente vai definir esse negócio assim, tipo, por definição, a gente vai fazer para os outros x, porque repare, isso aqui eu fiz para os racionais. Estou motivando para essa coisa. Para agora, qualquer x que você pega, você vai simplesmente definir a elevado a x. Aí agora, por definição, vai ser e elevado a x ln de a. Então você define agora para os outros isso, então agora você tem a função definida e em particular você tem que, para os lugares onde você já sabia fazer a conta, dar certo porque foi essa conta, isso aí que a gente fez, essa coisinha em cima aí que a gente fez. Beleza? Então agora eu consigo inclusive derivar esses outros caras, quer ver? Eu pego um a positivo, certo? Então o a está fixo e agora eu vou fazer a conta com os reais, com o x. Então eu vou tentar derivar o que, que dá essa coisa aqui. A derivada do a elevado a x. Aqui não vai dar igual, tá? O e dá igual. Esse aqui vai ter um fator de correção. Ele dá quase igual, mas ele multiplica por ln de a. Tem esse fatorzinho de correção aqui, que é uma constante, certo? Uma vez sabendo quem que é o a. Tudo bem? Então aqui, ó, só para fazer uma continha, ó, 2 elevado a x derivada, ele vai aparecer 2 elevado a x, mas vai ter ln de 2 aqui para fazer a correção. Tudo bem? No caso particular aqui. Então vamos lá, vamos tentar fazer a conta. Vou mostrar que dá de fato isso aqui. Então eu começo com a elevado a x derivada. Isso aqui, escreve isso pela definição do que a gente viu, acabou de fazer do que é o a elevado a x. Então isso aqui é e elevado não, e elevado a x ln de a. Demora um pouco para a gente acostumar com esse negócio. Então só troquei o que é a elevado a x para o que é a definição dela. E agora é a regra da cadeia. Eu tenho uma função elevada a outra. Eu sei que a gente acabou de ver como é que é a derivação desse cara, então ainda a gente não está acostumado, mas vamos com calma. Então aqui, ó, você tem uma função e elevado a alguma coisa, derivando isso. Então o que, que é? É a derivada desse troço. A derivada desse troço é simplesmente ele mesmo,
certo? Vezes a derivada do que está lá dentro, de quem que você estava fazendo a conta. Só que repara, o x é a variável, então esse ln de a aqui é só uma constante. Tudo bem? Então, x derivando de x vezes ln de a é simplesmente ln de a. Tudo bem? Bom, mas aí agora você simplesmente junta essas coisas de volta. Ó. Isso aqui é o que a gente definiu como sendo a elevado a x. Então ficou a elevado a x vezes ln de a. Tudo bem? Então saiu isso aqui simplesmente pela regra da cadeia. Certinho? Estão quase terminando. Vamos só aqui enunciar esse, porque esse aqui vocês conseguem fazer depois como exercício. Pega um A positivo e eu vou pegar um B e C pertencente aos reais. Com todo esse monte de coisa que a gente fez, você consegue mostrar agora que essas regras funcionam. Tipo, a gente mostrou lá no começo que elas iam funcionar para reais, né? Do tipo, para racionais. Mas aqui elas vão funcionar para qualquer um, baseado nessas coisas que a gente tem. Então você tem essa igualdade aqui, que é o que você esperava. E você tem essa aqui. AB mais C é AB vezes AC. Tudo bem? Você consegue fazer essa aqui baseado nas coisas que a gente fez antes, agora para qualquer real, então você tem essas últimas aqui. Aí depois você faz essas aqui como exercício, é só continha. Vamos fazer um último aqui, que é o que? Finalmente a gente vai conseguir fazer a regra do tombo para todo mundo. Porque o que acontecia? A gente conseguia fazer, ó, se você tem um x embaixo, então aqui a variável agora está embaixo, você tem um k aqui em cima, constante, a gente estava fazendo a regra do tombo, né, na hora que você vai derivar esse troço, vamos apagar esse negócio. Derivar esse troço era simplesmente o que? Caía o k, ficava x e aqui era k menos 1. A gente começou mostrando para k natural, depois a gente conseguiu mostrar para k inteiro, depois a gente conseguiu mostrar para k racional, e aí a gente não tinha mais nada, porque se o k era irracional, a gente não sabia nem fazer essa primeira conta, quanto mais derivar. Agora que a gente já sabe fazer a conta com esse k irracional, vamos mostrar que a regra do tombo continua valendo para eles. É uma beleza, assim, do tipo, cada um saiu por um motivo e agora essa aqui vai sair por tudo. Então, finalmente a gente tem o K, a regra do tombo geral. Então, o que é? Considera a função, vamos talvez assim colocar assim, ó, f de x igual a x elevado a, onde o a pertence aos reais, tá? A é um número fixado. Então, a derivada da f, calculada no x, é a, a vezes x a menos 1. Tudo bem? A gente vai ter então que a derivada de fato, essa regra do tombo funciona agora para qualquer A real. Beleza? Bom, vamos tentar fazer? Ó, eu quero x elevado a derivada. Aí eu tenho que escreve o que isso aqui quer dizer. Isso aqui é simplesmente e elevado a ln de x, isso tudo derivado. Certo? Do tipo, eu estou escrevendo o que quer dizer esse troço aqui. Então, só cuidado que, tipo, bom, é de novo uma regra da cadeia. Agora, o que você tem para tentar fazer esse negócio? De novo, é derivada do quem está fora, então ficou e elevado a tudo isso aqui, porque ele não se mexe, e elevado a ln de x, tudo bem? Vezes a derivada de quem estava lá em cima. Agora, cuidado, hein, porque a variável é o x, então a derivada agora muda, o que é aí em cima. Então, derivada desse troço é o que? Fica o a multiplicando, derivada do ln é 1 sobre x. Certinho? Que a gente pode fazer agora? Eu vou deixar vamos escrever isso aqui de uma maneira mais intuitiva para a gente, para ficar as coisas mais explícitas. Ficou a elevado a x menos 1. Peguei esses caras que estavam aqui no final e pus para frente. Tá bom? E já vou trocar aqui, isso aqui é simplesmente o quê? Isso aqui é x elevado a a. Certo? Bom, mas agora você simplesmente faz aqui a multiplicação desses, que a gente já comentou lá em cima que dá para fazer. Então ficou só esse a aqui na frente e aqui ficou x a menos 1. E aí a gente tem a regra do tombo para todo mundo. Certo? Então agora a gente já ganhou várias coisas que dá para fazer. Então tem exponencial e logaritmo, a gente consegue derivar eles, consegue fazer
mais um monte de coisa com esses caras. Beleza? Então é isso aí.